Olá, boa noite, Pai do Senhor, queridos. Estou aqui em mais uma oportunidade que Deus ele me concede de vir apresentar a vocês aí a palavra do Senhor. Amém? Agradecida a Ele, né, por essa oportunidade. Todas as vezes que a gente vem para fazer uma live, a gente tem que agradecer ao Senhor. Porque o Senhor, ele tem nos dado essa oportunidade, né? E a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para falar do seu amor. Eu passei alguns dias sem fazer live, né? Sem falar da palavra do Senhor para vocês, porque eu não estava me sentindo em condições de falar. Mas hoje eu estou rompendo, né, essas dificuldades pela fé. E eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, porque também é para a minha meditação. Não só de vocês, mas minha também, primeiramente minha. E eu já estava pensando em tudo isso que está acontecendo no mundo, da qual eu sou participante. E eu estava pedindo a Deus uma palavra que talvez não agrade a muitas pessoas, mas é a palavra do Senhor, né? E aí a gente tem que falar. Amém? Quando nós precisamos nos colocar no lugar de filhos de Deus, né? De criaturas de Deus e filhos de Deus. E tudo isso que está acontecendo no mundo, pode ter certeza que tem influência divina, né? Deus, ele tem permitido essas coisas acontecerem no mundo por N razões que eu e você a gente desconhece, mas em tudo que Deus permite e faz, ele tem os seus propósitos. Cabe a nós, não é? Agradá-lo. Cabe a nós agradecê-lo pela fé, porque cremos que a vontade de Deus ela é pura, né? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente tem que estar de acordo com Deus, não é? Ainda que a gente venha chorar, ainda que a gente não venha entender, né, os caminhos de Deus, mas que a gente possa estar neste caminho, mesmo sem entender muitas vezes, mas confiando que é o caminho que o Senhor tem traçado para nós, amém? E aí, o Senhor me levou para ler essa passagem no livro de Isaías, que é essa palavra que eu quero deixar para vocês, que fala sobre a cegueira espiritual do povo de Israel. E daí eu vou ler alguns versículos e aí a gente vai tentar entender, né, o porquê dessa palavra na Bíblia. O que é que ela quer falar pra gente, não é? O que é que ela quer transmitir pra gente? Porque tudo que a gente lê na palavra do Senhor, ela vai te servir de alguma coisa na nossa vida hoje, porque a palavra do Senhor ela é muito atualizada. Apesar de ter referência nas pessoas dos nossos antepassados, não é? Mas aí ela fala verdadeiramente para a gente na atualidade. Ou seja, a nossa vida e as nossas condições na nossa vida não são tão diferentes, né, como as das pessoas que viveram em anos passados, em anos bem longínquos, né, desse que a gente vive. Então, vou ler em Isaías capítulo 42, versículo 18 em diante, que diz assim: O Senhor diz, escute gente surda. Como é que um surdo pode escutar, né? Mas aí a gente vai lendo e a gente vai tentando entender o que o Senhor ele quer falar. O Senhor diz, escute gente surda, olhe bem gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, vocês têm visto muitas coisas, mas não entendem nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Daí,
O versículo 23 diz: se um de vocês desse atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. Então aqui a palavra do Senhor está falando. O que é que ele quer dizer com isso, Fátima? Primeiramente ele chega falando, né? Escute gente surda. Olha o que é que Deus quer dizer com isso. Como é que uma pessoa surda ela pode escutar, não é? Mas aqui quando Deus está falando, Ele está falando das pessoas que estão surdas espiritualmente. Elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Né? Elas não conseguem mais ouvir a palavra de Deus. Elas leem a palavra, mas elas não entendem. Não é? Deus fala através da sua palavra, mas elas não conseguem ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E aí ele diz também, olhe bem, gente cega. Ou seja, as pessoas veem, leem a palavra, mas elas não conseguem mais entender o que Deus ele quer transmitir para elas. É isso que Deus quer falar. Ele diz assim, povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Vocês têm ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Por que Deus estava falando aquilo para o povo de Israel? Porque o povo de Israel, eles tinham uma relação muito íntima com Deus no deserto. Ali no deserto, eles viram e ouviram muitas coisas relacionadas a Deus. Eles ouviam Deus falar com eles. Eles viram Deus abrir mar vermelho. Viram Deus fazer água sair da rocha para eles beberem. Viu Deus mandar codornizes para eles comerem. Viu Deus fazer cair maná do céu para eles. E tantas outras maravilhas, né? Viu coluna de fogo, coluna de nuvem, que Deus ele colocava diante deles. Aí Deus agora estava falando com eles, porque eles estavam num momento de rebeldia. O povo de Israel não estava mais se lembrando do que tinha acontecido no deserto na vida deles. E aí o Senhor diz, olha, povo de Israel, vocês já viram tantas coisas, como ele diz aqui, né? Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você viu tantos milagres, viu tantas maravilhas, e você ainda não entendeu que eu sou Deus, que eu sou poderoso, que eu sou aquele que guarda vocês, que livra vocês, que cuida de vocês. Aleluia. E ainda diz mais, você tem ouvido muitas coisas, não aprendeu nada. O povo de Israel estava cego e surdo da presença de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus. Porque foram desobedientes, porque não estavam mais dando atenção à lei que o Senhor tinha deixado para eles, não estavam mais obedecendo os mandamentos do Senhor. E quando a gente se afasta ou dá as costas para o que é de Deus, nós passamos a ficar cegos e surdos na presença do Senhor. Já não conseguimos ver a glória de Deus, os milagres de Deus. Já não conseguimos ouvir a voz do Senhor que nos orienta, a voz do Senhor que diz que nos ama, a voz do Senhor que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. A voz do Senhor que fala ao nosso coração aquilo que Ele quer que compreendamos. Quando estamos rebeldes com Deus, quando não estamos mais buscando a presença do Senhor, não compreendemos mais os mistérios de Deus na nossa vida. É como se vivemos, mas vivemos para o mundo, não vivemos para Deus. O povo de Israel estava assim. Eles não entendiam mais o que Deus falava. Eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor, porque estavam rebeldes, porque não estavam adorando ao Senhor, porque faziam para si ídolos e ali adoravam ídolos, né? Porque eles não queriam mais obedecer às leis de Deus, que Deus tinha deixado para que eles estivessem na presença de Deus. E hoje não é diferente, queridos. O Senhor, Ele continua falando, mas muitos não estão mais ouvindo.
O Senhor continua mostrando a glória dele, mas muitos não conseguem mais ver porque estão distantes da presença de Deus. Aleluia. O mundo está distante de Deus. O mundo se afastou de Deus. O mundo não consegue mais ver a glória de Deus, os milagres de Deus. O mundo não consegue mais ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aí o Senhor disse, olha, você tem olhos, mas você não vê. Você tem ouvido, mas você não ouve as coisas de Deus. Você não sente mais o reino de Deus na sua vida. E daí Deus está falando, Deus está livrando, Deus está guardando, mas você não consegue ver, porque você não está obedecendo mais a palavra de Deus. Mas, querido, nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é o mesmo, aleluia, que quer mudar a tua vida. Ele quer que você escute a voz dele. Ele quer que você entenda a palavra dele. Ele quer que você veja a glória dele, aleluia. Mas para isso, é preciso que você se arrependa da vida que você está levando. É preciso que você olhe para dentro de si, veja o quão distante você está de Deus, com suas atitudes, com suas palavras, com seus pensamentos, com seus sentimentos, aleluia. O Senhor Jesus, Ele ama o seu povo, Ele ama aquele que Ele criou, aleluia. Mas Ele exige de nós, aleluia, santidade. Ele exige de nós fidelidade a Ele. Ele exige de nós amor a Ele. E muitas vezes nós profanamos o nome do Senhor com as nossas atitudes. Nós profanamos o nome do Senhor, aleluia, com palavras, com pensamentos. Mas nesta noite, o Senhor, o Deus de Israel, também Deus nosso, Ele está dizendo, filhinhos, me obedeça. Achegue-se a mim, para que você possa ver a minha glória, para que eu possa me revelar para você. Porque muitos têm olhos, mas não conseguem ver. Muitos têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Aleluia, o que vem do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. E a palavra aqui vai dizer também, glória ao nome do Senhor. Quem foi que entregou o povo de Israel a seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis. Por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós. Mas, mesmo assim, ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Queridos, estamos vivendo essa guerra de que a Bíblia fala. Sabe, o Senhor, as pessoas dizem, não, Deus é bom. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também Ele é justo. Aleluia. E aqui Ele permitiu que o povo de Israel fosse ele surpreendido por guerras. Glória ao nome do Senhor. Por isso Ele derramou sobre nós a sua ira, porque Deus, Ele derrama a sua ira quando nos rebelamos contra Ele. E nos castigou com uma guerra violenta. E o que nós estamos vivendo agora, queridos? Nós estamos vivendo uma guerra violenta, aleluia, contra a morte. Quantas famílias que já estão enlutadas, que têm perdido soldados nessa guerra? E quantos que ainda vão descer à sepultura? Aleluia. Por quê? Porque temos sido rebeldes contra Deus. Porque temos blasfemado o nome do Senhor. Porque não temos dado a Ele a glória devida. Aleluia. Porque não temos temido o seu nome. Aleluia. Quantos que falam contra Deus? Quantos que profanam a palavra de Deus? Aleluia.
Mas, querido, Deus também se ira. E Ele derrama a sua ira sobre a terra. Deus tem derramado a sua ira sobre a terra através dessa pandemia. E Deus tem acertado contas com muitos de nós, que já não queríamos ver, que já não estávamos ouvindo a palavra do Senhor. E tudo isso Ele faz por amor. Porque Ele quer que a humanidade se achegue a Ele. Ele quer que a humanidade reconheça que precisa dEle, que reconheça que não está dando atenção a Ele. Porque Deus nos ama. Deus nos fez para adorá-lo. Mas o homem não quer adorar a Deus. O homem não quer temer a Deus. O homem quer viver a seu bel prazer. O homem quer falar o que ele quer fazer o que ele quer. O homem acha que é até Deus. Aleluia. Infelizmente, não consegue mais entender a voz de Deus. Ele não consegue mais ouvir as palavras santas e doces do nosso Deus. Ele não consegue ver os milagres de Deus. Porque nós vivemos de milagres, queridos. Porque o ar que nós respiramos é de Deus. E no dia que Ele quiser tirar o ar, Ele tira. Como Ele tem feito a muitos. Porque tudo é dEle. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aqui Isaías começou a falar, né? A sua ira queimou como fogo em volta de nós. Nem mesmo assim ninguém se importou. A pandemia está aí, levando a muitos, consertando a outros, chamando outros para Deus, né? Levando muitos à cura, a milagres, mas muitos não estão se importando com a pandemia relacionada a Deus. Estão nem aí para Deus. Glória ao nome do Senhor. E aqui Isaías diz, né? Mas mesmo assim ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Deus está querendo nos dar uma lição, querer nos ensinar uma lição. Sabe? Deus, Ele quis unir as famílias. Deus, Ele quis que as famílias compartilhassem momentos juntos, porque já não faziam mais isso. Deus quis tirar o supérfluo da nossa vida, o que era fútil, como roupas caras, sapatos caros, acessórios caros, porque não precisamos mais usar isso enquanto estivermos nessa guerra que estamos vivendo. Nada disso tem valor. O que era caro perdeu valor. Porque Deus, Ele está querendo nos dar uma lição, nos ensinar algo da sua parte. Aleluia. Porque precisamos ter humildade e reconhecer que somos dependentes dEle. E reconhecer que precisamos o adorar. Porque Ele é o dono da vida, queridos. Ele disse, olha, eu faço ferir e curo. Eu faço morrer e ressuscito. É Ele quem faz todas as coisas. Eu não sei em que situação você está. Se você está na situação de ouvinte de Deus e de ver as coisas de Deus. Ou se você está naquela situação que você não ouve mais a voz do Senhor te direcionando. Que você não compreende mais os mistérios de Deus, as maravilhas de Deus. Porque quando estamos na presença do Senhor, Ele se manifesta, aleluia, de maneira maravilhosa para nós. Ele se mostra para nós, aleluia, através das suas bênçãos, através das suas revelações, dos seus mistérios, queridos. Aleluia. Como está a tua vida? Tu estás como aquele povo de Israel, rebelde, aleluia, sem estar na presença do Senhor, sem estar lendo a palavra do Senhor, sem estar vivendo a palavra do Senhor,
Porque se tu estiveres nesta condição, tu estás cego e tu estás surdo. Aleluia. Mas Deus nesta noite está dizendo: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para os cegos, para os surdos, para os mudos, para os coxos espirituais. Aleluia. Sou eu Deus que abre os olhos. Sou eu Deus que abre os ouvidos. Sou eu Deus que faço andar. Aleluia. Sou eu Deus que abro a boca e coloco palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sai dessa cegueira, querido. Que Deus possa abrir os teus olhos para que tu possas enxergar a sua glória, assim como Estevão viu a glória do Senhor em meio àquelas pedradas. Deus abriu os céus para ele. Deus se revelou para Estevão porque ele estava na presença do Senhor. Aleluia. Deus, ele quer se revelar para você. Deus, ele quer que você fale novamente em mistérios. Deus, ele quer que você possa adentrar no santo dos santos como você entrava antes. Aleluia. Mas muitas vezes o orgulho, querido, ele nos distancia de Deus. Aleluia. O nosso eu nos distancia de Deus. As nossas verdades nos distanciam de Deus e nos faz ficar cegos e surdos. Mas o Senhor, aleluia, ele é o mesmo que tocou ali no coração de Lídia. Quando Lídia estava ali ouvindo a palavra do Senhor, mas não compreendia porque os seus ouvidos estavam surdos espiritualmente. E o Senhor foi lá e abriu o coração de Lídia. E ela passou a ouvir a voz do Espírito Santo, glória a Deus. E começou a compreender e a ver a grandeza de Deus através da sua palavra. Aleluias. Que nesta noite, o bondoso Deus, ele possa tocar no teu coração. E ele possa abrir os teus olhos espirituais, para que você enxergue a sua glória e possa tocar nos teus ouvidos, para que tu possas entender o que ele fala, porque Deus, ele tem falado com a terra. Aleluia. Deus, ele tem falado com a terra, queridos. Mas muitos não conseguem ouvir. Aleluia, porque estão dominados pelo pecado. Porque estão dominados pelo seu querer, pela sua vontade. Aleluia. Não deixam mais Cristo viver dentro deles. Aleluia. E o resultado é cegueira espiritual. Aleluia. Mas o Senhor Jesus é aquele que cura os cegos. Ele não cura só o físico, mas ele cura a alma, queridos. Aleluia. Que não estejamos como o povo de Israel estava, rebelde diante do Senhor. Quantas oportunidades o Senhor deu antes de colocarem ele em meio à guerra. Quantas oportunidades Deus tem nos dado, queridos. E muitas vezes deixamos passar despercebido aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas que nesta noite, o Espírito Santo, ele possa falar ao seu coração por meio desta palavra. Que Deus abra os teus olhos e tu possas enxergar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus sobre a tua vida. Porque talvez você não esteja enxergando a bondade de Deus. Quando estamos cegos espiritualmente, a gente só enxerga problema, porque os que os nossos olhos naturais podem ver são problemas e muitas vezes sem solução. Os nossos olhos só conseguem enxergar aquilo que temos nessa terra. Mas quando os nossos olhos espirituais estão abertos, a nossa fé nos faz enxergar a nossa vitória. A nossa fé nos faz ver
aquilo que as pessoas não conseguem ver. Aleluia. Porque não vivemos por vistas, vivemos pela fé. De que você tem vivido? Por vista ou por fé? Porque quem vive pela fé, aleluia, consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele crê no Espírito Santo de Deus. Quem vive pela fé consegue ver as maravilhas de Deus, consegue ver o reino de Deus, aleluia, sobre ele. Oh, queridos, que Deus abra os teus olhos enquanto é tempo. Porque Jesus, ele está voltando. Aleluia. E ele está te dando uma oportunidade nesta pandemia de reconhecê-lo como Deus, como Senhor da tua vida. Não deixa passar esta oportunidade, mas que tu possas compreender o amor de Deus. Aleluia. Que tu possas compreender aquilo que o mundo não compreende, aquilo que o mundo não vê, mas que um salvo na pessoa de Jesus, ele consegue ver a glória de Deus em meio à dor. Ele consegue enxergar o amor de Deus em meio à perda. Ele consegue glorificar a Deus em meio ao sofrimento, porque ele consegue ver a glória de Deus. Aleluia. Humanamente falando, é impossível sentir-se forte, seguro, aleluia, e fiel diante de situações adversas na nossa vida. Mas quando escutamos a voz de Deus e conseguimos ver a glória de Deus, é assim que nos comportamos. Fiel a Deus, confiante em Deus. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja contrária à palavra do Senhor, esteja contrária à nossa vida, mas nós confiamos naquilo que vemos, que é a glória de Deus. Nós confiamos naquilo que ouvimos, que é a palavra santa de Deus. Palavra que transforma, que renova, que cura, aleluia. Palavra que limpa, que conserta. Palavra que traz transformação para a vida de todo aquele que crê em Deus. Amém? Então, peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu quero, Senhor, ver a tua glória. Eu quero ouvir a tua voz falando para mim, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Aleluia. Mas para isso, é preciso que tu te arrependas de tudo que tu tens feito contra o teu Deus, contra a palavra do teu Deus, contra a vontade do teu Deus. É necessário que você negue a si mesmo, porque a palavra do Senhor diz, que o próprio Cristo disse, quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Estás disposto a negar-te a ti mesmo? Glória ao nome do Senhor. Estás disposto a deixar de fazer o teu querer para fazer a vontade de Deus? Estás disposto a jogar por terra todas as tuas vontades, todos os teus sonhos, para fazer a vontade de Deus? Se tu estás disposto, aleluia, a negar-te a ti mesmo, a tomar a tua cruz, porque o crente, querido, ele tem sofrimentos, mas pelo fato dele ver a glória de Deus e ouvir a voz de Deus, aleluia, ele consegue levar a sua cruz. E ele consegue seguir a Jesus. Então, se tu queres deixar de ser cego e surdo na presença do Senhor, aleluia, faz essas três coisas. Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz. Aceita o sofrimento, né? E segue a Jesus. Aleluia. Que o Espírito de Deus, ele possa falar ao seu coração nessa noite.
porque Ele tem falado para mim. Aleluia. Porque eu preciso ver a glória de Deus. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Em meio a este mundo mau, em meio a este mundo doente, aleluia, esse mundo enfermo por causa do pecado, por causa do ódio, por causa da falta de amor, por causa da falta de fé, aleluia. Glória ao nome do Senhor. O mundo está enfermo, o mundo está doente, não é só por causa do Covid, não. Antes disso, o mundo está doente pela falta de fé, pela falta de Deus nos corações. Porque Deus faz toda a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Deus, Ele faz toda a diferença. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Deus era adorado e respeitado por Israel, Deus cuidava de Israel, livrava eles de todos os seus inimigos. Deus matava a espada os seus inimigos. Deus tinha um zelo por Israel quando Israel estava andando na presença de Deus. Porém, quando Israel se afastava, quando Israel ia de encontro à vontade de Deus, à palavra de Deus, ensinamentos de Deus, Deus se irava contra Israel. E Deus castigava o seu povo. E Deus não mudou. Ele é o mesmo. Deus, Ele é o mesmo. Porque Ele tem zelo por nós. Deus tem ciúme do seu povo, porque Ele quer o seu povo junto a Ele, debaixo da proteção dEle, debaixo da guarda dEle. Glória ao nome do Senhor. Se você está afastado de Deus, volte para Ele nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a minha vida, para que eu permaneça ouvindo a voz de Deus e vendo as maravilhas de Deus. Ainda que ninguém ao meu redor veja, o importante é que eu veja a manifestação do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que eu amo. Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a palavra do Senhor, ela seja uma constante na sua vida, porque esta palavra, aleluia, quando o Espírito Santo, ele se revela a nós por meio da sua palavra, a palavra de Deus, algo acontece na nossa vida. Nós conseguimos entender, né, a vontade do Senhor, aleluia. E conseguimos fazer aquilo que o Senhor, Ele coloca no nosso coração. Deus, Ele quer que você escute a voz dEle. Certa vez Jesus disse: olha, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Porque eu vim para cuidar das minhas ovelhas. Porém, o ladrão, não é? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não cuida das ovelhas. Mas Jesus, ele é o bom pastor. Ele cuida de nós, aleluia. E ele diz: olha, as minhas ovelhas, elas me conhecem. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Olha aí. Você ainda reconhece a voz do Senhor Jesus? Você ainda reconhece a voz do seu pastor, chamado Jesus Cristo? Aleluia. Que cuida de você, que livra você, e que muitas vezes usa até o cajado para te livrar dos abismos. Glória ao nome do Senhor. É esse Jesus que está falando com você nesta noite através desta palavra. Ele quer que você reconheça a sua voz. Reconheça a voz do Senhor Jesus. Obedeça-o, para que você tenha uma vida longa, sabe? Uma vida de alegria, uma vida de paz, na presença do Senhor. Amém? Coraçãozinho para vocês. Eu amo vocês. E o que eu falo aqui, não me interprete mal, mas é a palavra do Senhor. E aquilo que Ele manda eu falar, eu falo. Porque eu sei que Ele se responsabiliza
Não sou melhor do que você, mas pelo menos eu tenho tentado ouvir a voz do Senhor. Amém? Você também precisa tentar. Ore a Deus, se humilhe na presença dEle, reconheça que sem Ele você não é nada, não é ninguém. Nós somos um Zé Ninguém sem Deus. Porque até o ar que respiramos é dEle. Dependemos dEle para respirar, para viver, queridos. Amém? Somos totalmente dependentes do Senhor. Então a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, toda a adoração. Amém? Meu coração está alegre por esta palavra. Abre os teus olhos espirituais, né? Abre os teus ouvidos para que o Senhor possa falar e você entender a voz dele. Amém? Jesus abençoe a todos. Beijo.